bom dia. Bom dia. A Câmara aprovou o texto principal da medida provisória da liberdade econômica. A MP reúne ações para desburocratizar a economia. O texto base foi aprovado com folga, depois da retirada dos pontos mais controversos. A votação dos destaques ficou para hoje. Os últimos casos de jovens mortos por bala perdida engrossam uma estatística vergonhosa. 114 pessoas foram atingidas este ano na região metropolitana do Rio. Um tipo de crime comum no Brasil está crescendo nos Estados Unidos, a explosão de caixas eletrônicos. E os bandidos estão sendo treinados na América Latina. Um boletim do Tesouro Nacional mostra que 12 estados estouraram o limite de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Estudantes e professores voltaram às ruas em todos os estados para protestar contra o congelamento de verbas da educação. A campanha de vacinação contra o sarampo termina esta semana e mais de 70% dos jovens e bebês ainda não se protegeram em São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente abre a edição de hoje do Bom Dia Brasil falando de uma triste estatística, a de jovens que são mortos vítimas da violência. Ontem, mais 2 famílias se despediram de 2 jovens mortos em operações policiais no Rio de Janeiro. 16 anos de vida interrompidos por uma bala perdida. A despedida a Diogo Costa Xavier de Brito foi emocionada. O avô que encontrou o neto morto na rua, ontem vestiu a camisa do clube onde ele treinava. Acabou a vida dele, acabou a carreira dele, acabou um pedaço da minha vida, acabou um pedaço da vida da mãe, do pai, da avó, dos amigos, do irmão. Diogo levou um tiro nas costas durante uma operação policial na favela da Grota, em Niterói. Os moradores acusam a PM pela morte do menino. Ele estava com uma chuteira embaixo do braço, o garoto se defendeu como assim? Com apenas 7 anos, a irmã do Diogo expressou em palavras o trauma que é perder um irmão para a violência. Também ontem, outro jovem foi enterrado, outra vítima de bala perdida. Henrico tinha 19 anos. Não se envolvia com nada, fazia curso, entendeu? Era de casa para o serviço, do serviço para casa. Isso foi uma covardia que fizeram com ele. Funcionário de um supermercado, Henrico de Menezes Júnior foi atingido na cabeça durante um tiroteio entre policiais e traficantes em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, apenas este ano, 114 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Grande Rio. 21 delas eram jovens e desse grupo mais jovem, 8 morreram. E isso vai impactar toda a trajetória dessas crianças e desses adolescentes por toda a vida. Então, é muito importante repensar a política de segurança pública que está sendo implementada para garantir a segurança de todo mundo e a possibilidade do desenvolvimento de uma vida saudável. 1.500 crianças da favela da Maré expressaram em desenhos e mensagens enviadas para a justiça a angústia de viver uma rotina de violência. Essa criança diz que o ruim das operações policiais é que não dá para brincar muito e que muitos moradores morrem. Essa outra conta que um dia estava na aula de educação física quando o helicóptero passou dando tiro para baixo e que todo mundo teve que correr. Os moradores pedem que o Estado retome os cuidados para evitar a perda de vidas durante as operações policiais. A ação pública que regulamentava as operações da Maré foi suspensa em junho. E essa estatística macabra, resultado da falta de segurança, aumentou ainda mais de ontem para hoje. Uma moradora de uma favela de Bangu, na zona oeste do Rio, morreu atingida por uma bala perdida durante uma operação da Polícia Militar. Vamos falar com o Edivaldo Dondossola, que tem as informações para a gente. Bom dia, Dondossola.
Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Infelizmente, mais uma triste história. Os policiais militares estavam fazendo uma operação na comunidade do 48, aqui na zona oeste do Rio, e disseram que foram atacados por bandidos armados. Eles reagiram, teve confronto, troca de tiros. Eles disseram que depois que esse tiroteio terminou, encontraram 2 vítimas baleadas, uma jovem e o filho dela, de cerca de 2 anos. Eles foram trazidos aqui para este hospital, mas infelizmente durante a noite essa jovem não resistiu e morreu. O nome dela ainda não foi confirmado. O filho dela também levou um tiro de raspão no pé. Ele continua internado aqui. Durante esse confronto, 2 suspeitos foram baleados e também morreram. E agora de manhã, uma outra operação da Polícia Militar também está provocando tiroteio e medo. Dessa vez na Mangueira, zona norte do Rio. Vamos ouvir. Pessoas que estavam saindo para o trabalho agora cedo tiveram que correr para se esconder dos tiros. Uma importante avenida da região também foi interditada. O tiroteio assustou ainda passageiros da estação de trem do Maracanã, que fica ali perto. A circulação das linhas chegou a ser interrompida por 5 minutos. Chico, Ana, que manhã de quarta-feira para os cariocas. Que manhã e que dias estamos vivendo, né, Edivaldo? Operação policial tem que ser para combater criminoso, para combater a violência e trazer mais segurança, não para botar em risco a vida de todo mundo, inclusive de tantos inocentes, como a gente tem visto nesses últimos dias aqui no Rio. É o fracasso diário da segurança pública, no Rio e em várias outras capitais do país. Infelizmente, a gente segue aqui falando de violência. A polícia de Minas Gerais investiga a morte de um segurança da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. O corpo do segurança foi encontrado com um tiro na cabeça. A Mara Pinheiro vai trazer as informações pra gente. Oi, Mara. Ei, Ana e Chico, bom dia. O José Rogério dos Santos, de 41 anos, estava desaparecido desde segunda-feira. Ele era segurança da Câmara de BH há 10 anos e atualmente trabalhava na guarda da presidência da casa. O corpo foi encontrado boiando em um lago da região metropolitana ontem à noite. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e, segundo a polícia, não havia nenhum sinal de agressão além da marca de tiro. Nos bolsos da calça dele foram encontrados 22 cartuchos de bala. Perto do lago, os agentes encontraram também um revólver calibre 22. O corpo foi reconhecido por um primo do segurança. José Rogério tinha acabado de ter uma filhinha e estava de licença paternidade. Que tristeza, hein? E olha só, vocês se lembram da carcaça de avião que estava no meio da rua e a gente mostrou ontem aqui no Bom Dia Brasil? Pois é, ela chamou a atenção de muita gente e foi a atração do dia por aqui. O avião ficou parado por quase 24 horas em uma avenida, mas não chegou a atrapalhar o trânsito, não. À noite, a carcaça foi rebocada e levada para o destino final dela, uma fábrica de peças e manutenção de aeronaves. Olha ela aí. Chico, Ana. Os aviões estão em terra, né? Obrigado, Mara. 3 pessoas morreram no acidente ontem à noite na rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, que fica na região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, um carro com 6 pessoas tentou fazer um retorno num local proibido e acabou atingido por um ônibus. 3 pessoas que estavam dentro desse carro morreram e as outras foram levadas para hospitais com ferimentos graves. Por causa do acidente, a rodovia ficou fechada por quase 4 horas. 3 pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves. E um acidente com 2 ônibus e 5 carros deixou 48 pessoas feridas na zona portuária do Rio. Isso foi ontem à noite. A batida foi dentro do túnel Marcelo Alencar, que é uma das principais rotas de saída do centro do Rio em direção às zonas norte e oeste da cidade. Segundo testemunhas, o motorista de um dos ônibus não conseguiu frear a tempo quando viu o trânsito engarrafado. Aí bateu no outro ônibus e, na sequência, os carros foram atingidos. Segundo os passageiros do ônibus, o número de vítimas foi grande porque muita gente estava em pé na hora do acidente. Os bombeiros deram os primeiros socorros aos feridos na pista. 32 pessoas foram levadas para o hospital, mas sem nenhuma gravidade.
E o ex-médico Roger Abdelmaci passou a primeira noite no hospital penitenciário depois de ter a prisão domiciliar suspensa. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi de São Paulo. Rodrigo, existe a suspeita que Abdelmaci, por ter sido médico, tenha enganado a justiça sobre o estado de saúde dele. Bom dia. A história é a seguinte, Chico, um bom dia para você, para a Ana, um bom dia a todos. O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, que é uma cidade aqui da região metropolitana de São Paulo, Assir Filó, ele estava na mesma penitenciária onde ficou Abdelmaci. Escreveu um livro e no livro ele diz que o ex-médico conseguiu um atestado fraudulento para deixar o regime fechado e cumprir a pena em casa. Depois dessa revelação, a justiça suspendeu a prisão domiciliar de Roger Abdelmaci. O ex-médico tem 75 anos, foi preso no prédio onde mora, em São Paulo. Roger Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes. Desde 2017, ele estava em prisão domiciliar. Roger vai ficar 30 dias no hospital penitenciário, onde vai passar por uma nova perícia médica. Só depois disso, a justiça vai decidir onde Abdelmaci vai ficar preso. Mudando de assunto, o egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim deve prestar depoimento à Polícia Federal em São Paulo ainda nessa semana. Ele é procurado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, por suspeita de ligação com a rede terrorista Al-Qaeda. Mohamed aparece ao lado de um dos filhos de Osama Bin Laden na página de suspeitos de terrorismo do FBI. A Polícia Federal Americana quer saber se ele facilitou ações da Al-Qaeda, atuando no fornecimento de apoio material e no planejamento de ataques depois de 2013. Mohamed entrou no Brasil em 2018, tem autorização para residir no país e está em condição regular. O advogado afirma que Mohamed não representa uma ameaça e que a investigação é, na verdade, uma perseguição política porque Mohamed faz oposição ao atual governo do Egito. Dentro desse cenário, ele viu a necessidade de sair do país e procurar refúgio, não só no Brasil. Ele passou pela Turquia e depois entrou legalmente no Brasil, como permanece até hoje, e nenhum outro tipo de organização tida como terrorista. Bom, o advogado disse ainda que o depoimento de Mohamed deve ser no aeroporto de Guarulhos. Viu, Chico e Ana? Rodrigo, continua aí para a gente falar de um outro assunto que é importante, que muita gente, aliás, não está levando a sério, que é o sarampo. A maior parte dos casos de sarampo do país se concentra na cidade de São Paulo e a prefeitura está com dificuldade para imunizar os jovens, que são os principais atingidos pela doença. Campanha de vacinação acabando, né, Rodrigo? Eu tenho aqui um dado de que 70% do público-alvo ainda não foram imunizados. Isso daí, né? É uma situação muito preocupante, não é, Ana? A campanha acaba depois de amanhã, sexta-feira, e ainda tem muita gente que resiste em se vacinar, mesmo com todos os esforços dos agentes de saúde. Vamos ver. Eles são o principal foco da campanha. Jovens entre 15 e 29 anos, porque são justamente os que mais pegam sarampo no Brasil. Mas tem sido difícil convencer essa turma a tomar a vacina. Eu não tomo porque eu tenho medo. Tenho medo de vacina, eu não tomo. Eu evito o máximo. O pior é que o André não está sozinho nessa, não. Na cidade de São Paulo, apenas 29% dos jovens receberam a dose contra o sarampo. O município está muito longe de atingir a meta de imunização e está tentando de tudo. Levar as vacinas para as escolas e faculdades e até usar as redes sociais para falar da campanha que acaba na sexta-feira. 4 estados estão em alerta por causa da doença: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, que apareceu na lista do Ministério da Saúde pela primeira vez. E o estado de São Paulo é o que registra o maior surto de sarampo no país. 99% dos casos confirmados nos últimos 90 dias estão aqui. E a doença é altamente contagiosa. Quem tem sarampo pode passar o vírus para até 18 pessoas. Essa é uma média calculada pelos médicos. O fato é que só está realmente protegido quem tomar as 2 doses da vacina. Pelo calendário oficial, a primeira é com 1 ano de idade, a segunda com 15 meses. Quem não tem certeza se foi vacinado direito deve procurar um posto de saúde. Eu fiquei com medo do surto que está tendo, não sei se eu tomei, porque eu perdi a carteirinha de vacinação e aí é isso, não sei, por isso que eu vou tomar. Na capital paulista, a adesão também foi pequena entre os bebês de 6 a 11 meses, incluídos na campanha, porque casos de sarampo
sarampo foram confirmados em menores de 1 ano de idade. E essa é uma dose extra. Os bebezinhos vão precisar tomar 3 doses, uma na campanha e a de 1 aninho e de 15 meses, para a gente ter garantia que pelo menos 98% desses bebês vão estar protegidos durante toda a vida contra o sarampo. As pessoas precisam entender que a vacina é segura. O Nixon tomou a vacina e agora tem uma missão. Na minha família ainda faltam alguns. A gente vai reforçar aí os avisos dentro da família também, porque não são todos que tomaram. Isso aí. Só para a gente ter uma ideia, tem um número aqui, ó. No estado de São Paulo, o número de casos cresceu 36% em menos de 2 semanas, viu? Chico e Ana. Pois é, sarampo se propaga mais durante o frio, né, Rodrigo? E por falar em frio, olha, o dia começou gelado, branquinho no sul do país. Os termômetros amanheceram com 8 graus abaixo de zero em Urupema, na Serra Catarinense. E é para esse frio que nós vamos agora falar com a repórter Eduarda Demenech. Bom dia, Eduarda. Gelado aí, hein? Oi, Chico, bom dia pra você, pra Ana. Pois é, né? Só de olhar pra mim, assim, cheia de casacos, touca, luva, dá pra imaginar o frio que tá fazendo nesse momento. 0 grau em Urupema, mas a menor temperatura foi de 8,7 graus abaixo de zero. No Morro das Torres, que é o ponto mais alto da cidade, teve cincelo, que é o congelamento do nevoeiro ao tocar a vegetação, e teve também muitos turistas corajosos que enfrentaram esse frio todo só pra registrar o fenômeno. A geada também deixou os campos branquinhos. Pelo menos 35 cidades catarinenses amanheceram abaixo de zero hoje. Bom para o turismo, já que quanto mais frio, mais gente visitando a Serra Catarinense. Para o Bom Dia Brasil, Eduarda Demenech. Vamos então direto conversar com Jaqueline Brasil. Já está aqui a postos para dizer para a gente, Jaqueline, se esse frio vai continuar por quanto tempo, hein? Bom dia. Bom dia, Ana, Chico, e bom dia para todos. Olha, vai continuar hoje, pelo menos hoje, essa sensação de frio vai fazer parte do pacote do dia no sul, em quase todo o sudeste. Claro que no meio da manhã a temperatura sobe um pouco graças à ajuda do sol. Por exemplo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Agora temos aí já o sol aparecendo, o céu azul, a mínima aí foi de 0 grau, mas daqui a pouco sobe para 13 graus ainda fazendo friozinho. Esfriou no sul e em parte do sudeste por causa da massa de ar frio que veio logo atrás da frente fria. A frente fria que deixou áreas de instabilidade no Rio. Por isso choveu mais cedo. No Rio temos aí imagens ao vivo. Olha só como está nebuloso, fechado o tempo no Rio e também derrubou aí a temperatura máxima só de 22 graus. E foi exatamente o que aconteceu aqui em São Paulo, viu? Hoje máxima só de 14 graus e o dia vai ficar aquele dia chuvoso. É a mesma temperatura, inclusive, prevista também para Porto Alegre, 14, Floripa com 16 e 24 para quem está em BH, mas aí o tempo fica firme. Já no Espírito Santo, aí não tem jeito, a chuva pode ser forte, vai ventar bastante, assim também no sul da Bahia, até porque esse trecho aqui é o próximo roteiro da frente fria, que continua subindo. Já do Recôncavo Baiano até o Rio Grande do Norte, a chuva vai ser fraca, no litoral do Maranhão também, mas o sol aparece. Já no interior do Nordeste, parte do Norte e Centro-Oeste, aí sim teremos um dia de sol, calor, obviamente, tempo muito seco. Agora, para você que está aí, né, no sul e aqui no Sudeste, quer saber até quando vai durar esse frio? Já vou responder aqui para você. Até hoje, amanhã a temperatura já começa a subir mais uma vez. Por exemplo, em Curitiba, amanhã já máxima de 15, sábado sobe para 23. Aqui em São Paulo sobe um pouquinho mais em relação ao dia de hoje, 20. No sábado, 27. E olha só no Rio de Janeiro, 24. Sexta-feira, 26. E aí, volta a máxima aí acima de 30 graus no fim de semana. Eu falei, né, Chico e Ana, não daria nem tempo de abrir o guarda-roupa e escolher o casaco para hoje. Já foi. Pois é, a temperatura já vai subindo. Obrigado, Jaqueline. E a gente fala de chuva que provocou uma tragédia, mas do outro lado do mundo. Subiu para 244
o número de mortos por causa da chuva na Índia. A região mais afetada é o estado de Kerala, uma zona muito turística que fica no sudoeste do país. 159 pessoas estão desaparecidas e as autoridades alertaram para novos temporais nas próximas 48 horas. Mais de 1.200.000 pessoas já tiveram que sair de casa em todo o país por causa da chuva. E a segunda maior ilha da Grécia também está sendo esvaziada, mas lá é por causa de um incêndio fora de controle. Moradores de 4 municípios da ilha de Evia receberam ordem para sair de casa e uma das maiores reservas ambientais da Grécia também está ameaçada. As chamas chegam a 30 metros de altura e dá para ver a fumaça carregada pelos ventos até nos arredores da capital, Atenas. Hoje, aviões da Croácia, Itália e Espanha devem reforçar o combate ao fogo. E olha essa imagem aí, uma câmera de um prédio flagrou a chegada de uma tempestade em Viena. Impressionante, a imagem acelerada mostra o centro da capital austríaca desaparecendo no meio das nuvens carregadas. Depois do verão mais quente da história, a Europa agora tem sido atingida por fortes temporais e até tornados na França, na Holanda e também em Luxemburgo. A gente volta a seguir com uma pesquisa que estima que 12 milhões de brasileiros caíram em golpes na internet em um ano. O Serviço Secreto americano investiga ladrões de caixas eletrônicos que estariam sendo treinados na América Latina. E os protestos em todos os estados contra o congelamento de verbas da educação. A gente mostra já, depois do intervalo. Estamos de volta com uma pesquisa que estima que as fraudes na internet tenham feito 12 milhões de vítimas aqui no Brasil em um ano. É muita gente, né? E são golpes de vários tipos. Produtos comprados que nunca são entregues, cartões clonados. Rodrigo, os criminosos também têm vários jeitos de conseguir os dados das vítimas. É isso aí, parte das fraudes é feita com documentos roubados ou perdidos, mas tem muitos também em que os bandidos usam as informações fornecidas pelas pessoas em sites falsos, como vai mostrar agora a Verusca Donato. Esta mulher que não quer mostrar o rosto acompanhou durante um mês um site de leilões que oferecia o carro dos sonhos pela metade do preço. Perdeu R$17 mil. Eu tentava falar no local onde eu ia retirar o carro e ninguém atendia. Numa pesquisa sobre fraudes financeiras, 40% dos entrevistados admitiram que já caíram num golpe na internet. Os casos mais comuns são de compra de produtos que nunca foram entregues, como o carro do leilão, serviços ou produtos que chegam diferentes do que foi vendido e clonagem de cartões. Hoje a gente não precisa mais de um computador potente ligado à tomada para ter acesso à internet. Qualquer um com um celular consegue fazer isso. E é justamente essa facilidade que deixa as pessoas mais vulneráveis. E os golpistas, eles sabem disso. Tanto que as vítimas costumam ser atraídas para anúncios e propostas mirabolantes que vendem facilidades. A Samira nem imagina como os bandidos conseguiram os dados dela para emitir 2 cartões de crédito e fizeram compras. No meu CPF, no meu nome, no entanto, com outros dados que não são meus, data de nascimento, telefone. Inclusive, uma das operadoras eu nunca sequer fiz qualquer transação com ela. No caso dela, as operadoras de cartão cancelaram as compras a tempo. A pesquisa calcula que as fraudes tenham atingido cerca de 12 milhões de consumidores no país. Muitas das vezes os sites não estão seguros, nós compartilhamos senhas, documentos, números de documentos por meios de redes sociais e tudo mais. A segurança de dados, ela é uma responsabilidade da empresa, mas ela é maior do consumidor. Nos 12 meses analisados pela pesquisa, os prejuízos gerados pelas fraudes foi de R$1 bilhão e 800 milhões de reais, viu? Sobre o site falso de leilão de carros que mostramos, a polícia tem 3 investigações em andamento. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. Estudantes e professores voltaram às ruas pela terceira vez para protestar contra o congelamento de verbas da educação. Segundo o levantamento do G1, portal de notícias da Globo, houve protestos em 85 cidades, em todos os estados e também no Distrito Federal.
No Rio, manifestantes se encontraram em pontos diferentes do centro da cidade. Depois foram em passeata até a Igreja da Candelária, em protestos contra a reforma da Previdência e o corte de verbas na educação. Nós não podemos ter uma educação pública de péssima qualidade, ou seja, não podemos ver sucateado o futuro dessa juventude, porque a educação tem que ser pública, de qualidade e gratuita, para que todos tenham acesso. Em São Paulo, professores, estudantes e representantes de centrais sindicais fizeram passeata e se concentraram na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Em Porto Alegre, os protestos em defesa da educação tiveram outras reivindicações, além dos cortes no orçamento. Houve manifestação contra o parcelamento dos salários da rede estadual de ensino. O protesto terminou em frente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em Belo Horizonte, grupos saíram de vários pontos da cidade. Os manifestantes percorreram as ruas da região central da capital mineira em direção à Praça da Estação. Os protestos reuniram professores, estudantes e entidades de classe no gramado do Congresso em Brasília. Estudantes de Vitória gritavam palavras de ordem contra os cortes do governo nas verbas da educação. Eles saíram de 2 universidades e caminharam até a Assembleia Legislativa do Estado. A Comissão Especial da Câmara se reuniu ontem pela primeira vez e traçou um plano de trabalho para apresentar até outubro um texto para a reforma tributária. É nosso assunto de hoje com Miriam Leitão, que hoje está lá em Brasília. Miriam, bom dia. A gente tem ouvido aí um pouco sobre as propostas que estão circulando na Câmara, mas a proposta do governo mesmo ainda não foi enviada, deve ser enviada na semana que vem. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Realmente, o governo ia apresentar, não apresentou, mas ele tinha programado divulgar essa semana a sua proposta de reforma tributária. Mas, na semana passada, o secretário da Receita Federal antecipou. Marco Sintra apresentou em um banco em São Paulo os vários detalhes e aí começou a controvérsia. Eles decidiram, então, adiar a divulgação. A proposta do governo até agora é a seguinte, vou explicar bem devagarzinho, porque como esse assunto é muito cheio de detalhes, é muito cheio de siglas, é melhor explicar, e além do mais tem a ver com isso, né? Então vou explicar. Primeiro ponto da proposta do governo é a criação da CP, é um novo imposto, cobrado em qualquer pagamento feito na economia, e é maior que a CPMF. Eles não gostam, o governo não gosta que chame de CPMF, mas é a contribuição cobrada exatamente sobre movimentações financeiras. A arrecadação vai substituir, essa é a ideia, o que as empresas hoje pagam para a Previdência. O segundo ponto, unificação de IPI, PIS e COFINS e parte do IOF. Esses 4 viram um imposto sobre consumo federal. Isso simplifica a cobrança, mas não vai diminuir a carga. Ele está sendo formatado para o governo não perder a arrecadação. O terceiro ponto, um novo imposto sobre lucros e dividendos das empresas. Mas aí teria a diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica. O ponto é calibrar direitinho para não aumentar a carga, né? O quarto ponto, reajuste da tabela e aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. Mas, ao mesmo tempo, serão reduzidas as deduções que os trabalhadores hoje fazem dos gastos de saúde e educação. A ideia inicial era acabar com as deduções, foi isso que o ministro Paulo Guedes disse também nesse banco em São Paulo. O problema é que a pressão contra a volta de um imposto como a CPMF está muito forte. O presidente Rodrigo Maia diz que ela não passa. Todas as mudanças que o governo estuda diminuem a alíquota, mas não acabam com a CP. E o presidente da República disse que não tem nova CPMF. Ou seja, muita confusão ainda na certa, Ana e Paulo. Ana e Chico. Obrigado, Miriam. Paulo não, é o CP, né? Pois é. Ontem eu te chamei de CP Chico Pinheiro. Hoje eu estou te chamando de Paulo, porque ela chama Ana Paula. Quer dizer, eu mesmo estou confusa. Ô Miriam, está bem confuso essa questão da reforma tributária. Em que pé que está a discussão disso no Congresso, hein?
Pois é, isso é mais um detalhe confuso, porque no Congresso tem proposta andando, que não é do governo. Tem proposta de iniciativa do Legislativo, tramitam duas na Câmara. Uma delas tem mais apoio, é a emenda 45, que foi feita por um grupo de economistas liderado por Bernard Api e foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi. Essa se concentra na unificação dos impostos sobre consumo, mas junta tudo. Além dos federais, IPI, PIS, COFINS, também entra nessa unificação ICMS, que é dos estados, e ISS, que é dos municípios. O tributo passaria a se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O governo diz, com razão, que todas as vezes que se tentou unificar impostos federais com estaduais e municipais, a reforma morreu na praia. Foram muitas as propostas que não foram adiante, em vários governos. Por isso, tem que ser tudo muito bem negociado. Os especialistas dizem que, sem juntar com o ICMS e o ISS, não faria muito sentido essa diferença. Bom, esse assunto muito complicado, a gente vai discutir ao longo dos próximos dias. Isso é mais complicado que a reforma da Previdência. Então, vai ser preciso muita negociação e, principalmente, provar ao contribuinte que vale a pena fazer mudança. Porque se é mudança para não mudar nada, então não faz sentido. Hoje o Brasil tem impostos demais, complicados de pagar, muito pesados, precisa mudar, mas de que forma é o que o país vai discutir nos próximos meses, Chico e Ana. Que destrave a economia e dê emprego, né, Miriam? Obrigado. Você vai ver daqui a pouco, a Câmara aprova o texto base da medida provisória para reduzir a burocracia na economia. E o tenor Plácido Domingo tem shows cancelados depois de acusações de assédio sexual. Agora são 8h33, horário de Brasília. A gente volta já. Terminou ontem à noite a votação do texto base da medida provisória da liberdade econômica, que propõe facilitar a abertura de negócios e reduzir a burocracia em vários setores da economia. Vamos para Brasília falar com a Juliana Morrone. Os deputados alteraram pontos da medida provisória e hoje podem fazer novas mudanças na votação, os chamados destaques, né, Juliana? Bom dia. Houve algumas mudanças para garantir a votação, né, Chico? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todos. Essa medida veio para ajudar a facilitar a abertura, fechamento de empresas e trata até do trabalho aos domingos. Ficou decidido que ninguém poderá trabalhar mais de 3 domingos seguidos em um mês. O resultado saiu às 11 da noite. 345 votos a favor, 76 contra e uma abstenção. Os deputados enxugaram ao máximo o texto para conseguir salvar a medida provisória. O ponto mais polêmico era o que tratava do trabalho aos domingos. Ficou assim: ninguém poderá trabalhar mais que 3 domingos seguidos no mês. Um tem que obrigatoriamente ser de folga. E quem trabalhar num domingo ou feriado receberá em dobro ou terá um dia de dispensa. Nós estamos colocando na lei para dar segurança jurídica aquilo que já acontece hoje. Os deputados também recuaram em outros pontos. Decidiram não tratar agora de mudanças nas regras para os transportadores de cargas, nem da anistia das multas por descumprimento da tabela do frete. Tudo isso vai ficar para depois. Uma parte do que foi incluído na comissão, por pedido de deputados, da sociedade, segundo alguns advogados do direito civil, ia gerar a judicialização dessa matéria. Os pontos em que havia consenso foram mantidos no texto. Pela proposta, pequenos comerciantes e prestadores de serviço não precisam de alvará para funcionar. Fica criada a carteira de trabalho digital. O texto permite também que documentos públicos digitais passem a ter o mesmo valor de documentos originais e diz que o E-Social deve ser substituído dentro de 3 meses por um sistema simplificado. A equipe econômica acompanhou toda a negociação nesta terça-feira e técnicos voltam hoje porque deputados ainda vão analisar sugestões de mudança no texto. A medida, segundo o governo, vai facilitar negócios e estimular empregos. Depois da Câmara, o texto segue para o Senado e essa votação tem que ser concluída até o dia 27 de agosto. É um prazo apertado, mas com boa vontade, e entendendo a importância do tema, a Câmara entendeu, o Senado entenderá certamente. Eu acho que nós salvaremos o projeto. Os deputados também aprovaram a permissão para que o trabalhador deixe de bater o ponto, Ana Paula. Ok, obrigada, Juliana. Até já. Nada.
E o bom dia para esse pagodinho do Tesouro Nacional seja divulgado aí sobre a situação financeira dos estados. Aqui, no ano passado, 12 estados destacados em vermelho estouraram o limite de despesa com pessoal estabelecido pela lei de idade fiscal, isso aqui de 60% da receita líquida. Outros 4 estados não estouraram, mas estão no teto, são esses aqui: Sergipe, Bahia, Paraná e boa parte é com a Previdência. E como as receitas não acompanharam o volume dos gastos, o déficit previdenciário dos estados deu esse salto aqui, olha, de 93 bilhões em 2017 para 101 bilhões em 2018, um crescimento aqui, portanto, de 8% na comparação entre esses 2 anos. Uma consequência desse descontrole dos gastos é que 16 estados e o Distrito Federal não estariam aptos a pegar empréstimos com aval da União. Na pior situação, aqui em destaque, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A gente viu então que o relatório do Tesouro Nacional concluiu que é fundamental para o equilíbrio fiscal a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Vamos saber então do Gerson Camarote lá em Brasília se há essa possibilidade ainda, Camarote, de incluir estados e municípios na reforma agora no Senado. Bom dia. Bom dia, Ana, Paula, bom dia, Chico. Olha, ainda há sim essa possibilidade, até porque a gente está vendo a situação dramática. Tirando a situação do Espírito Santo, que está fora da curva, que está com nota A, os demais estados, você tem aqui alguns poucos ainda numa situação razoável, os demais numa situação extremamente dramática, Ana Paula. Então, a percepção que se tem do Senado Federal, principalmente por ser a casa da federação, ou seja, tem essa relação direta, é um número de 3 senadores por estado, há essa percepção que a situação chegou no limite do limite da irresponsabilidade fiscal. Você tem, a gente observa um rombo no previdenciário na ordem de 100 bilhões de reais, 101 para ser mais preciso, como você colocou. E essa reforma da Previdência, a inclusão de estados e municípios, a expectativa não é de solucionar a situação de 100%, mas já terá um impacto em 10 anos de 350 bilhões de reais. Ou seja, se não for incluído os estados e municípios, a gente vai ter um acúmulo bem maior dessa dívida previdenciária. Por isso, agora a pressão está com os governadores. No Senado é possível fazer a PEC paralela. Agora, os governadores precisam mobilizar suas bancadas, principalmente no Nordeste, para conseguir votar. A pauta econômica é uma das prioridades no Congresso, isso ficou claro com a votação folgada de ontem nessa medida provisória da liberdade econômica, né? Ah, sim, Chico. Essa é uma sinalização importante do Congresso Nacional, do Legislativo, nesse caso específico da Câmara dos Deputados, porque tem uma blindagem em relação à pauta econômica. Sim, teve ali a necessidade de fazer um enxugamento no texto, uma negociação, mas existe uma espécie de senso de responsabilidade. Nunca houve tanta sintonia com a pauta econômica como agora dessa atual legislatura, tanto na Câmara como no Senado. Então, expectativa é de blindar a reforma da Previdência também no Senado, e isso mostra que, apesar dessas confusões, atritos, essa agenda paralela do governo, do próprio presidente Jair Bolsonaro, o Congresso decidiu assumir essa pauta econômica. Valeu, Camarote, obrigado, viu? Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco vamos voltar com informações para você que está aqui em São Paulo sobre este grave acidente que complicou muito o trânsito na zona sul da capital paulista. A gente vai trazer a situação atual do momento, como é que está o trânsito por aí. Você já está até vendo algumas imagens aí ao vivo nesta manhã. 8h43, aí a marginal do Rio Pinheiros. Com a liberação das pistas lá na zona sul, na Ponte do Socorro, a marginal começa a ficar agora congestionada. A gente volta já com mais detalhes. O Secreto dos Estados Unidos está de olho nos ladrões que roubam caixas eletrônicos. Segundo os agentes, os bandidos estão sendo treinados aqui na América Latina para roubar lá nos Estados Unidos. Os ladrões daqui parecem ter descoberto um filão que há tempos desafia a polícia brasileira: os assaltos a caixas eletrônicos. E o pior, estão sendo treinados na América Latina.
É o que explica o agente Greg Naranjo, do Serviço Secreto Americano. Tem campos de treinamento na América do Sul e na América Central, diz ele. Uma das técnicas é uma velha conhecida dos brasileiros, abrir o caixa usando explosivos. Já neste outro assalto flagrado por câmeras de segurança, 2 supostos funcionários estão abrindo o caixa eletrônico. Apesar dos uniformes, trata-se de 2 ladrões que levaram milhares de dólares em plena luz do dia e na frente de todo mundo. Mais recentemente, os bandidos têm ido além. Eles também estão usando a internet para roubar os caixas eletrônicos. Os hackers conseguem entrar no sistema operacional dos bancos e controlar os caixas eletrônicos. Quando o comparsa bate a senha errada, o hacker recebe uma mensagem dizendo que a retirada do dinheiro foi negada, mas ele consegue alterar o sistema e autorizar a liberação do dinheiro que o bandido leva na hora. Esse especialista em fraudes de uma gigante da informática explica que nesses casos é ainda mais difícil deter os bandidos. O criminoso pode ficar sentado em casa e só precisa de um comparsa para recolher o dinheiro. Olha, ainda nas notícias internacionais, 9 mulheres, 8 cantoras e uma dançarina dizem ter sido assediadas pelo tenor Plácido Domingo. A única mulher que aceitou ter o nome revelado deu uma entrevista à agência Associated Press. A soprano Patricia Wolf disse que não houve contato físico, mas alega que o cantor a fazia se sentir desconfortável com comentários sexistas. Os casos teriam ocorrido a partir dos anos 80. Plácido Domingo negou as acusações. Agora 8 horas e 49 minutos, estou aqui com a Sabina Simonato para a gente atualizar a situação em São Paulo depois de uma manhã bem difícil, sobretudo para quem está na Zona Sul. Que dificuldade de um capô de um carro, ele congestionamento perto da Ponte do Socorro, na Zona Sul de São Paulo, e a Natália Ariede traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Natália. Bom dia mais uma vez, situação agora, Natália. Vamos lá, a situação agora. O carro foi retirado da Ponte do Socorro, posicionado aqui nessa ruinha lateral, no comecinho da Avenida Vitor Manzini. Então, já do outro lado, não do lado do bairro, no sentido Santo Amaro. Agentes da Polícia de Trânsito, nesse momento, orientando os motoristas para tentar fazer fluir, porque ainda há reflexos desse acidente que durante muito tempo ficou sobre a ponte, sobre o corredor de ônibus no sentido Santo Amaro, então bem no fluxo do trânsito mesmo. O acidente aconteceu quando o carro ia no sentido contrário, capotou e caiu no sentido do centro de São Paulo. E aí, no horário de pico, né, do trânsito, muita gente sai dessa região em direção à Ponte do Socorro. Congestionamento ainda é bem intenso nas avenidas Atlântica e Guarapiranga, apesar de, como vocês viram, todas as faixas estarem liberadas nesse momento. Rodrigo e Sabina. Ok, muito obrigado aí, Natália. Obrigada, Natália. Ela está falando do trânsito pesado em outras avenidas. Vamos dar uma olhada na M. Boimirim, que é o caminho que o pessoal pega, né, Rodrigo, para ir naquela direção. Olha lá, continua travado, melhorando um pouco, né, mas bem um pouquinho. Ainda a gente tem o problema de semáforos, teve um problema de vandalismo, segundo a CT, tem agentes ali para tentar orientar o motorista. E diminuiu também a intensidade das pessoas na caminhada, né? Exato. Menos gente caminhando, aguardando aí o trânsito voltar à normalidade. Menos gente, Rodrigo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa dos trilhos para ver a situação de momento? Ixi, temos problemas na linha 5 Lilás. O que está acontecendo? Teve hoje cedo, né? Falha num trem na região do Campo Limpo, viu? Bom, fica o alerta aí. Muita gente se queixou da estação Capão Redondo lotada por causa do problema na Boimirim. Agora veio a falha no trem. A gente segue de olho, viu? 8h51, intervalo, já o exemplo de como o esporte faz a diferença nas escolas e ajuda a melhorar os índices na educação. A gente volta já. O esporte pode ajudar a melhorar os índices da educação. O exemplo vem de 2.500 crianças e jovens da rede pública de uma pequena cidade da Bahia. Vamos ver na reportagem da Carol Barcelos. Há bem pouco tempo, a história do Ed Carlos repetia de muitos outros brasileiros. 18 anos e em situação de atraso escolar. Rapaz, eu parei de estudar umas 4 vezes a 3 vezes. Aí nisso eu me desbandeei, saí da escola e queria viver a vida no mundão. O mundão eram as ruas de Madre de Deus, cidade a 63 quilômetros de Salvador. Até que entrou nessa história uma eficiente parceria entre educação e esporte.
Desde a creche, quando a parede de escalada ainda atrai pelo escorrega, até o ensino fundamental, por aqui pratica-se esporte nas escolas. São 7 modalidades, vai muito além da tradicional educação física. A cidade transformou toda a rede pública em sistema integral. Nas 7 escolas de Madre de Deus, os alunos agora entram às 7h30 da manhã e ficam até às 4h30 da tarde. O número de repetência caiu, o número de evasão escolar também diminuiu significativamente, de maneira que o esporte hoje é um dos braços direitos da educação. O índice de aprovação nas escolas subiu de 87% em 2017 para 93% dos alunos em 2018. A evasão, ano passado, foi de só 4%. Aqui, o esporte faz parte da grade curricular. Todos os alunos têm que escolher uma modalidade esportiva para praticar. Hoje, a mais procurada é a que tem a pegada baiana mais forte. O boxe do tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas, do campeão olímpico Robson Conceição e do atual campeão baiano de boxe, Ed Carlos. Um dos 2.547 alunos das escolas públicas de Madre de Deus. E que há algumas semanas recebeu a visita do ídolo. Já fui no ringue com ele ali, já fiz um toquinho com ele, foi maravilhoso, uma pessoa super gente boa. E para viver tudo isso, conhecer Robson Conceição, se preparar com quem já treinou Robson e Popó, Ed Carlos sabe que existe uma condição. Ele está sendo ali cobrado sempre com relação também a se manter estudando, entendeu? Então ele estuda agora de noite, se mantém ali. Ele é obrigado a passar de ano. Agora as ruas de Madre de Deus ficaram pequenas para Ed Carlos. E ganhar o mundão passou a ter outro sentido. Eu quero ser que nem Robson Conceição, viajar pelo mundo ganhando e trazendo a vitória para o Brasil. Já são todos muito vitoriosos, né? Com esse belo exemplo aí para animar nosso meio de semana. Vamos encerrando o Bom Dia Brasil de hoje. Até amanhã, gente. Olha, aqui em São Paulo o pessoal está precisando